Setembro Amarelo. Você sabe o que é essa campanha Setembro Amarelo? Quais são as implicações dessa campanha e como ela surgiu? Bem, tudo isso você vai saber no vídeo de hoje. Olá, eu sou Clayton Francis, bem-vindo ao meu canal e o vídeo de hoje será sobre o tema Setembro Amarelo. Você sabe o que é essa campanha Setembro Amarelo? Então vamos ver um pouquinho. Bem, Setembro Amarelo é uma campanha que foi criada pelo Centro de Valorização à Vida em 2015. Foi escolhido o mês de setembro para essa campanha por conta de uma trágica história que nós já vamos saber um pouco mais para frente quando eu explicar a causa, tá bom? Quando eu explicar como surgiu essa campanha. No mundo, aproximadamente uma pessoa comete suicídio a cada 40 segundos. Aqui, ao lado, você vai ver uma tabela com o ranking dos países com maior índice de suicídio. Já adianto que dentre eles o Japão é campeão. Inclusive, houve um episódio no começo desse ano em que um youtuber americano ele foi até um local chamado Floresta do Suicídio e lá ele filmou um corpo que tinha acabado de cometer suicídio e colocou isso no canal e fazendo chacota e zoando, enfim, foi algo muito feio. Esse youtuber, né, que eu não quero nem citar o nome dele, não precisa, se você pesquisar na internet você vai achar aí, e esse youtuber ele acabou recebendo algumas punições, porém depois o canal dele explodiu, cresceu. Por quê? Porque infelizmente o povo já perdeu o respeito, né, pela vida, perdeu o respeito pela humanidade e cada vez as pessoas que são menos humanas, as pessoas que são mais babacas, as pessoas que são mais imbecis, essas pessoas conseguem um ibope maior com as suas idiotices. Vê-se um vídeo como esse que fala sobre a conscientização do suicídio, vai estar no em alta do YouTube. Agora o vídeo dele fazendo as suas porcalhadas acaba que está sempre nos trend top aí dos assuntos do Twitter, enfim. Isso é uma pena, é lamentável. Mas isso é só para ilustrar o seguinte, pessoal. Suicídio é uma coisa muito séria. E essa campanha, Setembro Amarelo, é seríssima. Nós precisamos dialogar sobre isso. E é um dos objetivos dessa campanha do Setembro Amarelo, trazer esse diálogo, esse debate à sociedade. A intenção do Setembro Amarelo é justamente essa, trazer o diálogo sobre esse tema que é muito importante. É um tema de saúde pública e você também é responsável por isso. Compartilhando esse vídeo, você já vai estar ajudando a que pessoas que de repente estejam com problema ou pessoas que possam evitar esse problema ajudem as pessoas que estão em dificuldades e que sofrem desse mal. Que mal? Nós já vamos entender. Antes de mais nada, eu quero falar um pouco sobre o Centro de Valorização à Vida. Eles são uma organização sem fins lucrativos e de fins filantrópicos e é reconhecido como de grande utilidade pública. Eles têm atuado com essa campanha do Setembro Amarelo, como já foi dito no início, desde 2015, tá? Mais precisamente, o dia 10 ele é escolhido justamente por uma convenção mundial. Você pode entrar em contato com eles por intermédio do número 188 ou o número 141, se você for dessas regiões como Bahia, Maranhão, Paraná e Pará. Como surgiu o Setembro Amarelo? Para que você entenda como surgiu essa campanha de Setembro Amarelo, é importante falarmos da história do casal Dale Amy e Darlene Amy. Eles tinham um filho, o nome dele era Mike Amy, e esse garoto, infelizmente, cometeu suicídio aos 17 anos de idade, em 1994. E esse nome, Setembro Amarelo, surgiu por quê? Esse garoto ele tinha uma habilidade mecânica muito avançada, tanto que ele restaurou um Mustang 68 e o pintou da cor amarela, tanto que ele ficou conhecido como Mike Mustang. Porém, quando ele cometeu o suicídio, né, os amigos deles fizeram uns cartões com uns lacinhos, escrito uma mensagem: se precisar, peça ajuda. E o que foi interessante é que esses cartões foram aproximadamente uns 500 cartões, mais ou menos, e esses cartões se espalharam
pela América do Norte ali, pelos Estados Unidos, né? Até que houve um caso relatado de uma garota que pegou um desses cartões, né, com a fita amarelinha e entregou para o professor pedindo ajuda, porque ela estava tendo problemas com suicídio, né? Problemas com depressão e etc. Por essa razão, a fita amarela se tornou um símbolo desse movimento, tá? Que é o Setembro Amarelo. Em 2003, a OMS, Organização Mundial de Saúde, instituiu o dia 10 de setembro como Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E isso tudo foi escolhido, a cor amarela foi escolhida por conta do Mustang de Mike. Essa é a razão para ter surgido essa campanha Setembro Amarelo. É muito importante que você entenda como surgiu isso, para que você entenda todo o contexto do trabalho para as mídias que não debatem o assunto, infelizmente, até porque há uma recomendação. Conforme foi escrito num livro de jornalismo, suicídio não é notícia. Por que foi escrito isso? Pelo seguinte, há algo que é chamado de efeito Werther. Esse fenômeno ganhou grande projeção e proporção em 1774, quando um autor alemão chamado Johann Wolfgang von Goethe. Esse cara, ele escreveu um livro sobre um personagem chamado Werther, né? Esse Werther, ele é envolvido numa história, né, desse livro que é toda deprimente, toda triste, e esse personagem, o protagonista, comete suicídio no final do livro. E, coincidentemente, houve uma onda de suicídio na Europa crescente por conta desse livro que fez muito sucesso. Então, a psicologia, né, os médicos começaram a estudar isso daí, a ciência, né, começou a estudar isso e comprovou esse efeito Werther, que é chamado de suicídio por imitação. Portanto, as mídias, elas evitam falar sobre o suicídio, como foi feito o suicídio, como que as pessoas cometeram, etc., para que não haja esse efeito Werther, de modo que as pessoas se sintam impulsionadas a cometerem suicídio também. E isso, se você for olhar para a história, é decorrente. A exemplo de quando Marilyn Monroe cometeu suicídio em 1962 e também quando Kurt Cobain cometeu suicídio em 1994, os índices, né, as taxas de suicídio nos Estados Unidos cresceu bastante. Então é por essa razão que a mídia ela tem um certo cuidado em falar sobre esse tema, né? Também aqui no Brasil houve alguns casos de suicídio de pessoas famosas, do Fausto Fante, do grupo de humor Hermes e Renato, alguém que eu acompanhava bastante, infelizmente cometeu suicídio. Enfim, temos muitos casos de pessoas que você nunca esperaria que cometeriam suicídio e cometeram. Outra coisa também que a gente precisa ressaltar, antes de mais nada, é o seguinte: às vezes uma pessoa que aparentemente sorri, como comediante, né, o Fausto Fante, comete suicídio. Outro caso muito famoso que tomou proporção, né, é até uma antítese, né, uma pessoa bem humorada, uma pessoa que faz humor, né, que trabalha com isso e acaba cometendo suicídio, né, algo que a gente nunca espera, foi o caso do Robin Williams, que infelizmente veio a cometer suicídio também. Isso é lamentável e triste. Teve até um depoimento do filho dele que foi bem tocante, que ele falou assim, ó, talvez se nós tivéssemos dado um pouquinho mais de atenção, poderia ser diferente. E também o depoimento da esposa dele que falou, ele dormiu tão feliz naquele dia que eu resolvi nem acordá-lo. Infelizmente foi o dia anterior a ele cometer suicídio. Isso é lamentável. Entretanto, as pessoas não cometem suicídio por conta de uma notícia ou por causa de um vídeo como esse. Não. Na verdade, as pessoas já são propensas a isso, tá? Então, nós devemos sim debater o tema, nós devemos sim discutir o tema e nós devemos sim divulgar informações sobre o tema. É fundamental, é muito importante. E por que isso? Porque as pessoas que cometem suicídio por conta de assistir um vídeo ou por conta de uma notícia que é dada na TV, são pessoas que já estão propensas a isso. Pessoas que sofrem já de depressão, pessoas que têm esquizofrenia, pessoas que já têm tendências suicidas ou pensamentos suicidas e pessoas que também sofrem de distúrbios mentais que ainda não são diagnosticados ou que já foram diagnosticados, mas que levam a isso. Então, essas pessoas são vulneráveis a esse efeito Werther. Então, quando nós estamos fazendo um vídeo ou noticiando esses casos, é uma forma de dizer que essas pessoas não estão sozinhas, de que há pessoas preocupadas com o bem-estar, com a saúde e com a vida dessas pessoas. Nós devemos
respeitá-las, cuidar delas, abraçá-las e apoiá-las para que elas venham a se sentirem amadas, cuidadas e de uma certa forma assistidas. Como foi citado anteriormente, uma das coisas que faz a pessoa ser propensa ao suicídio é a depressão, né? Como foi dito, esquizofrenia, outros problemas mentais também podem acarretar ao suicídio. Porém, eu quero enfatizar na depressão, porque a depressão é muito difícil de ser diagnosticada, é muito difícil dos familiares, dos amigos e da própria pessoa entender que está sofrendo disso. E por vezes, essa depressão pode atingir níveis tão altos que as pessoas venham a cometer suicídio. E isso é muito triste e trágico. Então nós devemos ter esse cuidado, tá bom? Então quero trazer algumas informações sobre depressão. Bem, segundo os especialistas, já é considerado depressão aquela tristeza profunda que permanece por mais de 2 semanas e não cessa. E o detalhe é que essa tristeza, ela não tem um desencadeador, né, que pode ser identificado, como por exemplo um término de relacionamento, o seu time de futebol que perdeu, algum problema familiar, alguma frustração. Não, é uma tristeza que aparentemente não tem nada que a gente possa apontar. Portanto, fique atento ao que nós vamos tratar nesse momento, tá ok? Como saber se o que eu tenho é uma tristeza comum ou uma depressão? Bem, a tristeza ela tem certas características. Uma tristeza comum, porque a tristeza faz parte do ser humano, é normal. Nós temos que lidar com alegrias e com tristezas. Inclusive, quando as pessoas vão casar na igreja, né, é dito para fazer os votos. E eles têm que jurar fidelidade na saúde e na tristeza. Ou seja, a tristeza é algo comum. É normal para o ser humano, nós vamos passar por isso. Mas a tristeza normal, você consegue identificar a causa dela. Pode ser uma tristeza por luto, por tantas outras coisas, mas é identificável. A pessoa pode ficar triste por um desapontamento, por um fracasso. E essa tristeza, ela é temporária. E ela vai diminuindo, vai se diluindo conforme o tempo vai passando. Há sintomas como a vontade de chorar, sentimento de impotência, desmotivação, angústia. Isso é comum à tristeza. Porém, a depressão, ela não tem uma causa que justifique esse sentimento. Ela não tem uma causa que justifique esses sintomas. E é comum, às vezes, a pessoa ela não saber nenhum motivo pelo qual ela está triste. Você está triste por quê? Não sei, cara, tô triste. É comum. Isso é depressão. É aquela pessoa que acha que tudo está sempre ruim. E sempre, nunca tá bom, sempre tá ruim. Não é a pessoa ser perfeccionista, é que nada está bom para ela. Ela não sente satisfação com nada. E essa tristeza, ela é desproporcional. Ela não tem proporções coerentes com os acontecimentos. Essa tristeza também é persistente e ela dura a maior parte do dia e durante todos os dias, quase todos os dias. E claro, se estendendo por mais de 14 dias, né? 2 semanas no caso. Além dos sintomas da tristeza, há também a perda por interesses sociais, que é conhecido por síndrome amotivacional, ou seja, a pessoa ela perde o interesse por coisas como fazer a barba, passar maquiagem, cortar o cabelo, arrumar o cabelo, colocar roupas bonitas, perde o interesse de se arrumar, a pessoa perde a vontade de sair de casa, às vezes a pessoa quer ficar na cama, no quarto, trancado o dia inteiro, não quer comer, né? Ou come em excesso. Há muitos fatores que podem ser diagnosticados nesse caso, que pode ser observado nessas situações, tá? Há um dos sintomas que devem ser muito observados. Por exemplo, a pessoa ela tem um excesso de sono ou ausência de sono em excesso. Ou seja, ou ela fica com insônia ou ela dorme demais, passa o dia inteiro dormindo, deitado. E o que acontece? As famílias às vezes entendem isso como aquela coisa do aborrecente, ou que a pessoa ela é preguiçosa, ou muitas outras coisas. E na verdade é um quadro, é um sintoma de depressão. Isso deve ser observado, né? Deve haver uma sensibilidade e um cuidado.
de modo a ajudar essas pessoas. O problema é que essa evolução desses quadros podem se agravando, né, quando eles não são observados com carinho e com cuidado. Então, fique atento, fique de olho. Como eu posso confirmar essa depressão? Além de você observar se esse quadro é mantido por 2 semanas, se essa tristeza anormal é mantido por mais de 2 semanas e não tem influência por circunstâncias, há também a perda por interesse da vida social. 3. A pessoa ela vive fadigada, cansada. Isso você pode sentir ou você pode perceber que alguém está assim, sempre fadigado, sempre cansado, né? Então isso também é uma forma de confirmar a depressão. Outros sintomas secundários comuns na depressão podem ser perda de confiança ou de autoestima. Quando você vê que a pessoa está cabisbaixa, perdeu a confiança, isso aí pode ser um sintoma secundário da depressão. Como foi falado, o distúrbio de sono, né, como insônia, ou a pessoa dorme demais. Distúrbios alimentares, ou a pessoa ela come muito, ou ela não come mais nada, né, que pode gerar grandes problemas de saúde. E uma coisa também é o sentimento de culpa e de autorreprovação. E agora eu quero chamar a atenção dos evangélicos. Os evangélicos cometem um erro muito grande de falar que é algo espiritual. A pessoa está com depressão, isso é demônio, isso é espírito. Toma vergonha na cara, para de ser ignorante, retrógrado e comece a estudar um pouquinho para você entender que isso é uma doença. Quando alguém está com diabetes, você não fala que isso é demônio, que isso é espírito. Quando alguém está com câncer, você não fala que é demônio, que é espírito. Se você fala, você é um grande... Você fala o que para a pessoa? Vai procurar um médico, vai se cuidar, quer que eu vou ao médico com você, eu te ajudo? Agora, quando a pessoa é depressiva, está com depressão, você fala que é o quê? Que é frescura, você fala que é uma falta de surra, você tem preconceito. Aí pessoas maravilhosas, pessoas boas, cometem suicídio. Por quê? Porque elas não têm com quem desabafar, não tem com quem conversar, procura ajuda da igreja e vai um safado sem vergonha falar que é demônio. Tá na hora de parar de ser ignorante. Tá? Outro sintoma secundário é o pensamento recorrente de suicídio ou de morte. Isso é algo que ronda a mente das pessoas que estão sofrendo com isso, com depressão. Muitos têm essa questão da autodestruição. Também há um aumento da incapacidade de decisão, ou seja, dúvida. Também a alteração de peso, as pessoas podem perder muito peso, né? A perda do desejo sexual, também irritabilidade e ansiedade. Inclusive, há relação entre a depressão e a síndrome do pânico, com crises de ansiedades. Então é muito importante. Quando a pessoa ela sofre de um problema desse, ela tem que procurar um médico especializado, tem que procurar um psiquiatra, um psicólogo, tá bom? O psiquiatra receitará os remédios para o tratamento e o psicólogo é quem fará toda a psicoterapia com a pessoa, que são sessões terapêuticas semanais, para que ela tenha um apoio, tá certo? Então é muito importante conhecermos os caminhos, é muito importante desmistificarmos as coisas e quebrarmos esse tabu aí. Porque eu não posso considerar a depressão como frescura. Se eu considerar a depressão como frescura, eu estou sendo cúmplice de muitas mortes. E o índice de depressão tem crescido, infelizmente. Como saber se a depressão é leve ou se ela já é mais grave? Se você apresenta 2 dos principais sintomas e 2 dos sintomas secundários, ela é leve. Quando você apresenta 2 dos sintomas principais e de 3 a 4 dos secundários, ela já é média. Então já é considerado grave quando você apresenta 3 dos principais sintomas e mais de 4 dos sintomas secundários. Então é necessária a procura médica, tá? É necessário que haja o apoio da família. Se você está passando por essas situações, está sofrendo com isso, procure ajuda. Eu sei que é difícil, procure ajuda da família, converse com seus pais, seus irmãos, com seus filhos, com seus amigos, pessoas chegadas de confiança e que essas pessoas possam te ajudar a ir até um especialista, um médico, porque é só o médico que vai poder te ajudar. É claro que as pessoas que têm uma fé, a fé ela ajuda bastante também,
tá? Qualquer tipo de problema. Agora deixa eu chamar a atenção aqui sobre a questão do suicídio. O suicídio é o ato de acabar com a própria vida. O suicídio é algo mais complexo do que se imagina. Às vezes a pessoa ela comete suicídio não porque ela deseja a morte, mas é porque ela vê o suicídio, né, a morte, como a única solução do seu problema. Uma das coisas que acarreta esse sofrimento, além da culpa, do remorso, da ansiedade, do medo e da depressão, é a humilhação. Há muitas pessoas que cometem suicídio por causa de bullying. Há muitas pessoas que cometem suicídio porque há fotos de nudes vazados aí na internet. Pessoas que fazem essa maldade em expor isso das pessoas. Eu ainda vou fazer um vídeo com o tema bullying aqui no canal. Você que é inscrito, ative as notificações para você receber esse vídeo, tá? Quero pedir antes de mais nada, se você não deixou o like no vídeo, deixa o like no vídeo, isso me ajuda bastante, e compartilhe esse vídeo no seu Facebook, nas suas redes sociais. Leve essa mensagem mais além, preciso da sua força. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Existem alguns fatores de risco com relação à conclusão do ato suicida, ou seja, a morte por suicídio. 1. Abuso de substâncias, ou seja, uso de drogas. Tentativas anteriores de suicídio. Aquela coisa da pessoa querer chamar atenção com cortezinhos e tal. Uma hora a pessoa chega lá. As pessoas que estão nessa faixa de suicídio têm entre 15 e 35 anos e também acima dos 75. Pessoas que têm histórico de suicídio na família. Pessoas que sofrem por falta de vínculo familiar ou social. Outro fator de risco são doenças terminais ou incapacitantes, desemprego, declínio social, divórcio, estresse continuado. Isso também pode ser considerado como fatores de risco. Bem, como foi dito antes, uma forma de você pedir ajuda é conversar com pessoas de confiança, familiares, parentes, ou também o Centro de Valorização à Vida, que desde 2015 atende pelo número 188 ou 141. É muito importante que você não tenha medo de entrar em contato com eles, porque são pessoas que vão manter 100% de sigilo, são pessoas capacitadas, preparadas e treinadas para poderem te ajudar, prestar todo o suporte que você precisa nesse momento tão difícil. Agora eu quero deixar uma recomendação, que é o que não podemos fazer quando estamos diante de um caso sério de depressão e pessoas que têm pensamento suicida. Nós não devemos condenar as pessoas. Muitas vezes a pessoa vem buscando ajuda, né? Vem se abrir, compartilhar suas dificuldades, e aí as pessoas condenam, dizendo, pô, vai procurar um trabalho, vai ocupar sua cabeça com isso, com aquilo. Condenam a pessoa, né? Fala, isso é frescura, isso é besteira. Não é bem por aí. Outra coisa que não podemos fazer é banalizar. Lembre-se que depressão é uma coisa muito séria e suicídio é algo seríssimo. Não devemos banalizar isso. Então, essas questões de depressão e suicídio envolvem vários fatores. Não podemos determinar um evento apenas como, né, o causador ou o evento-chave para que a pessoa esteja em depressão ou queira cometer suicídio. Por essa razão, não banalize, dê atenção, dê amor, né? Dê um pouquinho de zelo, de cuidado, tá ok? Outra coisa que não podemos fazer é dar opinião. O que é dar opinião? Mais uma vez, voltando para aquela questão da igreja, né? Pessoas que geralmente têm uma fé católica e cristã, né, costumam dizer, isso é falta de Deus. Você está assim porque está faltando Deus na sua vida. Você está assim porque... Deixa eu te falar uma coisa, você sabe a quantidade de padres e pastores que sofrem de depressão? É grande, viu? É grande. Então, perca um pouquinho essa questão de, eu vou dar minha opinião. Outra questão é brigar. A pessoa te procura, precisando de ajuda, e você briga com ela. Não faça isso. Dê apoio. Se a pessoa ela já está com esses pensamentos depressivos ou suicidas, é porque ela já se sente culpada. Ela já se sente, acusada. Então, ajude. Tenha mais compreensão. Agora, o que não funciona é frases de incentivo. Você vir com a sua psicologia de boteco, querendo ajudar a pessoa. Não, você não é psicólogo, você não tem diploma, você não é psiquiatra, você não é formado. Então, faz o favor, leve essa pessoa, conduza a uma ajuda profissional. Tá bom? Ali não é hora de você vir com o seu 10 conselhos motivacionais para que você saia da depressão, não.
Ali não é um momento de conselho motivacional. Não é disso que a pessoa precisa. Ela vai precisar de remédio, ela vai precisar de um apoio de um psiquiatra, de um psicólogo. Então, faça a sua parte, seja consciente. E como ajudar essas pessoas? Como já foi dito, você precisa escutar, tá? Escute as pessoas, leve a procurar um apoio profissional e esteja atento. Fique atento. Existe uma frase do Charlie Chaplin que eu gosto muito e que ela pode ser muito adequada e coerente a esse momento do vídeo. Que ela diz assim, ó: se tu levasse a sério todas as brincadeiras que eu te digo, entenderia todas as verdades que eu não te diria nem de brincadeira. Outra frase importante e coerente para esse momento é do poeta Paulo Leminski, que diz assim: repara bem no que não te digo. Ou seja, preste atenção nas atitudes, na postura da pessoa, de como ela está se comportando, e aí entra em ação. Procura ajudar, não negligencie ajuda. Existem alguns sinais de alertas que nós devemos ficar atentos. Há sinais de alertas que são expressos quando a pessoa ela vocaliza algo que está dentro dela. Quando ela fala o seguinte: ah, então eu devia ter morrido mesmo. Ah, pra que eu nasci? Não devia ter nem ter nascido. Ou então quando a pessoa fala o seguinte: tá bom, eu vou deixar vocês em paz. Vou deixar você em paz. Ou quando a pessoa fala: eu vou me matar, hein? Quando a pessoa fala: nossa, eu queria desaparecer, eu queria sumir. Ou quando a pessoa fala assim: ah, eu queria dormir e nunca mais acordar. Ou quando a pessoa ela fala: olha, não tente me ajudar não, só quero acabar com a minha vida. Essas já são frases claríssimas de que a pessoa ela tem pensamentos possivelmente suicidas. E aí ela deve ser observada de perto. Outro sinal de alerta, como foi dito antes, é o isolamento. Aquela pessoa que ela se isola, ela para de sair, ela não faz mais as atividades que ela gostaria de fazer antes. Às vezes a pessoa ia para a igreja, não quer mais ir para a igreja. A pessoa gostava de ir para a academia, não quer mais ir. A pessoa gostava de ir para o shopping, para o mercado, gostava de fazer compra, não faz mais. Decide se isolar, se trancar em casa, não quer mais encontrar os amigos, não quer mais ficar em reuniões de família. Isso é um sintoma claro de depressão. Isso é um sinal de alerta. Tá? Sobre depressão e também sobre suicídio. Outra coisa também é desfazer-se de objetos importantes. Às vezes a pessoa ela pega e doa um videogame caro, doa objetos importantes que para ela tinham um peso sentimental, ela doa, fala assim: ah, toma. Você que de repente receber esse presente, fique atento. Fala: não, por que essa pessoa está me dando esse presente tão caro assim, que ela gostava tanto? Pode ser um sinal de alerta de que essa pessoa está ou depressiva ou com pensamentos suicida. Às vezes ela está querendo deixar, por exemplo, aquele objeto é tão importante para ela que se ela tem a intenção de se matar, ela não quer que aquele objeto fique tipo abandonado, né? Ela tem um carinho por aquele objeto, então ela coloca as mãos, esse objeto, aos cuidados de alguém que ela gosta, entendeu? Já que ela não vai mais estar presente para cuidar desse objeto. Então fique atento. Outra coisa é a tranquilidade repentina. Como no caso de Robin Williams, a esposa dele disse: Antes do dia, né, fatídico do suicídio dele, ele tinha dormido assim, ó, parecia que sorrindo. Ou seja, aparentava que ele tinha a melhor noite em tantos anos. Mas era porque, quando a pessoa ela tem essa ideia de suicidar-se, ela já sabe assim, ó, meus problemas acabaram, vão acabar, tô tranquilo. Eu me mato ali e já era. Não tem mais problema nenhum. Viram só como tem que ter o cuidado? Tem que ficar atento? E agora nós precisamos quebrar alguns mitos sobre o suicídio. Mito 1. Ah, quem fala não faz. Faz. Muitas pessoas que dizem que vai se matar, se matam mesmo. Outro mito. Suicidas não procuram ajuda. Procuram. Eles dão sinais o tempo inteiro. Sabe? Às vezes a pessoa não fala claramente: ó, me ajuda que eu quero cometer suicídio, ó, me ajuda porque eu tô com depressão. Não. Elas dão sinais. Às vezes elas estão pedindo socorro por dentro. Eles não conseguem vocalizar: me ajuda, me socorre. É você que tem que estar atento para ajudar essas pessoas. Outro mito é que sobreviventes ao suicídio estão a salvo. Não, já que ele sobreviveu ao suicídio, ele viu que é ruim, ele não vai mais cometer isso. Não, comete sim. Ah, não há como impedir suicídio. Esse é um grande mito. Há como impedir sim. Se você estiver atento a tudo que já foi falado no vídeo até agora, você pode impedir sim um suicídio.
Você pode ver se alguém está com depressão e ajudar essa pessoa. Você pode ver se alguém está com algum desvio psicológico e ajudar essa pessoa para que não chegue ao suicídio. Outro mito. Não se deve falar de suicídio. Deve. Esse vídeo é um ato de falar sobre o suicídio. E você deve compartilhá-lo para ajudar. Quem planeja se matar quer se matar. Não. Quem planeja se matar não quer se matar. Ele quer acabar com o sofrimento dele. Então é muito importante, ele ou ela, né? É muito importante você cuidar de não ter esse preconceito. Porque você soube que a pessoa está planejando se matar, não vai se matar não. Quem planeja se matar não comete. Ou então, quem planeja se matar nunca vai se matar. Não. Ajude. O outro mito é que suicida é fraco. Suicida não é fraco. Quantas pessoas ocupam altos cargos, né, são da alta sociedade, pessoas fortes, pessoas firmes, mas que acabam por cometer suicídio? A pessoa que ela comete suicídio, ela não comete porque ela é fraca. É porque simplesmente chegou num ponto da vida dela em que ela não consegue enxergar esperanças para sair desse sofrimento que está acometendo ela. Então, não julgue. Bom, então é isso aí, meus amigos. Agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. Esse vídeo é um vídeo bem sério mesmo. Eu peço, por favor, a sua ajuda, meu querido. Deixa o seu like no vídeo aí, tá bom? Dá muito trabalho gravar, roteirizar, dá muito trabalho mesmo. As fontes consultadas para esse vídeo foi o site Minuto Saúde e também o folheto do Centro de Valorização à Vida, que fala sobre isso, tá? Sobre esse assunto. Suicídio, saber agir e prevenir. Então essas foram as fontes consultadas, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você acesse os dois sites e que você possa também ter informações mais apuradas sobre isso, tá? Por favor, compartilhe esse vídeo no seu Facebook, nas suas redes sociais, faça com que essa mensagem chegue a mais pessoas, porque você pode estar salvando vidas, tá ok? Isso também ajuda com que mais pessoas aqui mesmo dentro do YouTube assistam esse vídeo, tá? Então é importante o seu like, tá? Quando você dá o like no vídeo, o YouTube entende que esse vídeo teve relevância, então preciso da sua ajuda. O like está em falta, pessoal. Os vídeos que costumavam ter mais de 30 likes aí, agora estão com menos. Então preciso da ajuda de vocês. E eu sei que um vídeo como esse aí, uma mensagem tão séria, merece. Então, like igual respeito. Bem, eu sou Cleiton Francis. Obrigado por assistir até o final. Tchau.